Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula número 5. Então, nessa aula, a gente vai falar então sobre harmonização de vinhos com o prato, né? Primeiro, a gente vai fazer uma abordagem assim geral de como a gente, de alguns aspectos especiais assim que a gente deve levar em consideração, né, na hora de combinar um vinho com um prato, e depois a gente vai ver então qual o melhor vinho com alguns pratos, né? Com a entrada, com o prato principal e com a sobremesa. Então, a gente vai fazer esse tipo de abordagem aqui de qual vinho é melhor com quem, né? E alguns aspectos, então, aí que a gente deve levar em consideração para fazer uma boa harmonização. Vamos lá, então, vou começar a compartilhar a tela aí com vocês. Então, vamos lá, vamos começar aqui, então, a nossa aula de harmonização. Então, o que é a harmonização? Primeiro, né, essa imagem aqui já abre o apetite, né? Uma imagem linda aqui de um vinho com um pedaço de carne e pão aqui, então já é uma imagem assim que já dá fome na gente, né? A harmonização é o seguinte, a gente vai é a combinação do vinho com a comida. Então aqui a gente vai ter que realçar, na verdade a gente procura com vinho, então realçar o sabor da comida. Mas isso é algo assim bem pessoal. Então, quanto mais a gente pesquisa, mais vinhos a gente experimenta com os tipos de comida, mais a gente vai se adaptando a isso. Então, o que a gente busca, né? O que a gente visa com essa harmonização? A gente procura, então, ter uma experiência melhor. Porque o que acontece? Com certos vinhos, os vinhos ele tem acidez, eles têm tanino, tudo isso faz tipo uma limpeza na língua da gente, e daí vem a comida, a gente consegue então melhorar esse sabor aqui na boca, né? Porque se a gente coloca um vinho, está tomando um vinho que não melhora a boca da gente, a língua, a saliva mesmo, para melhorar o sabor, né? Para a gente sentir o real sabor dessa comida, a gente está apenas comendo, né? A gente não está degustando, não está tendo uma experiência boa, né? Então, essa experiência sensorial, né? Que a gente busca, então, aqui harmonizar, buscar qual é o melhor vinho com cada tipo de comida. Então, a gente tem alguns aspectos que a gente precisa buscar no vinho, que a gente vai conseguir achar uma harmonização aí perfeita com cada tipo de comida, né? Então vamos lá, a gente vai agora ler, né? A gente vai estudar aí sobre esses aspectos, que vai começar aqui, complementaridade de sabores, né? Eles têm que se complementarem. Contraste de sabores, também existe o vinho que é o contraste da comida, então aí a gente vai ver esse aspecto aí. Afinidade regional, equilíbrio de intensidade e considerações de textura. E também a gente vai ver então nessa aula o prato e o vinho, né? Qual é o melhor vinho para a entrada, qual é o melhor vinho para o prato principal e qual é o melhor vinho para a sobremesa. Eu não sei se vocês já perceberam, a gente vai ver aqui no curso também isso, lá na posição dos elementos na mesa, mas a gente vai ver, vocês vão perceber que as únicas taças de bebida alcoólica que vão na mesa são as taças de vinho. As outras taças são consideradas taças de bar, então não são taças de mesa. Então, por quê? Porque tem essa ligação, né, muito forte de muito tempo já do vinho com a comida. Então, existe muito isso, essa combinação aí de vinho e comida. Então, a gente vai ver aqui nessa parte.
Então vamos lá, vamos ver quais são esses aspectos que a gente deve levar em consideração aí na hora da escolha de um vinho para determinadas comidas, né? Sabores que se complementam. Então aqui, nessa parte aqui, a harmonização de vinho, ela busca sempre esses aspectos que se complementam, no caso, entre comida e vinho, né? Um vinho encorpado e tânico, é aquele que tem bastante tanino, ele vai se complementar mais com um prato que seja mais rico em proteína, né? Ele vai combinar, vai realçar o sabor um do outro. Então, aquele prato que tenha mais gordura, mais pesado, um vinho tinto, né, com mais tanino, com mais encorpado mesmo, vai combinar muito aqui. E aqui a gente pode ver que eles se complementam. Então, um vinho encorpado e tânico, que é um vinho mais pesado, mais forte, né? Ele vai combinar também com uma comida que seja também mais forte, mais gordurosa, mais pesada, né? Então, aí é onde eles se complementam, né? E a mesma coisa acontece com uma comida mais leve. O vinho branco já vai se complementar melhor com essa comida mais leve, porque o vinho branco ele é mais leve, né? Ele não tem aquele peso na boca, ele não dá aquela sensação que dá o vinho tinto na boca. Então, ele tem mais, porque o vinho branco também ele é um pouquinho mais ácido, né? Então, ele vai se complementar aí com a acidez e realçar mais a leveza aí de um prato mais leve. Então é aí onde eles se complementam também. Mas a gente vai ver, por isso que eu digo que é uma coisa aqui muito pessoal, a harmonização entre vinhos e comida. Porque aqui, o que nesse lado um complementa o outro por serem parecidos, de outro lado, um vinho que seja assim, mais, como eu tô falando aqui, um vinho doce, ele pode equilibrar com um prato que é mais picante. Então ali ele vai fazer esse oposto. Um é oposto do outro, né? Um é doce, o outro é picante. Então vão se complementar também ali na hora de fazer essa harmonização. E, do mesmo jeito que um vinho mais seco, né? Ele pode complementar um prato que seja mais cremoso, né? Um molho mais cremoso, um prato bem cremoso, assim, tipo um risoto mais cremoso. Então, um vinho seco vai ser muito legal aí para fazer a harmonização. Vamos para mais um aspecto. Afinidade regional. Isso é uma coisa bem legal que vale a pena a gente, né, dar uma olhada aqui. Então, muitas vezes, em alguns locais, tipo Rio Grande do Sul, né, lá tem muito vinho. Geralmente, as comidas que são regionais de lá também combinam com o vinho que é produzido lá. Por quê? Porque desde antigamente as pessoas não buscavam fazer conscientemente essa harmonização, mas as pessoas já produziam a mesma lugar que produzia o queijo, produzia o vinho, produzia tudo, né? Então ali eles já produziam aquilo que se complementava, né? Para eles terem tudo junto na mesma refeição. Então, essa harmonização regional, né, entre pratos e vinhos, ela sempre foi feita de forma natural. Então, vocês têm que fazer uma experiência para ver. Vai no lugar que produz vinho, geralmente eles vão indicar o prato que é regional lá também, que vai se harmonizar naturalmente. Combina, é muito legal isso. Tá? Vamos passar para intensidade e equilíbrio. Equilíbrio de intensidade. Então, vamos agora para a parte equilíbrio de intensidade. É outro aspecto que a gente deve levar em consideração na hora de fazer essa harmonização aí, né? Na hora de escolher. Por que a gente estuda aqui, está estudando a harmonização? Porque a gente, como anfitrião, a gente vai escolher o vinho que a gente vai servir, então, aí no nosso jantar. Então, é muito importante a gente ter uma noção, né,
disso, do que se trata, né? Para tentar acertar no máximo possível aí. Mas como eu disse, é uma experiência pessoal, a gente tem que testar e ir descobrindo os próprios sabores, o que a gente gosta mais, né? O que o paladar da gente gosta mais. Então aqui na intensidade, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio, tipo um vinho muito encorpado pode acabar apagando. Então, um vinho muito encorpado, muito robusto, ele pode acabar dominando um prato que seja mais leve e delicado, né? Então, não combina, um apaga o outro. Então, essa busca pelo equilíbrio é um dos aspectos mais importantes que a gente deve buscar aqui, então. Né? Um não pode dominar o outro, ou um não pode apagar o outro, né? Tipo um vinho mesmo pode acontecer o contrário, né? Um vinho mais leve, mais fresco pode ser ofuscado por um prato aí muito condimentado e robusto, né? Então isso, quando não existe o equilíbrio, é onde a gente está errando, né? Então a gente deve buscar aí esse equilíbrio de intensidade. Considerações de textura. Então, aqui é outro aspecto que a gente deve considerar. Considerações de textura, então. Aqui a gente deve pensar na textura da bebida, né? Tipo, um vinho espumante, ele limpa o paladar, porque tem as bolinhas, ele já é um pouco mais ácido, porque ele é um vinho branco, né? Então, ele vai limpar a nossa língua entre uma mordida e outra, então isso vai fazer com que a língua da gente fique mais limpa e a gente sente mais quando o prato é mais rico, mais gorduroso, a gente vai sentir mais. Já ao contrário de um vinho tinto, mais tânico, mais encorpado, né? Um vinho daqueles bem mais pesado, ele vai deixar uma sensação mais aveludada no paladar da gente quando vem a carne, aquela sensação de um prato mais pesado, né? Então vai dar aquela sensação assim mais aveludada, um complementa o outro. Então a gente tem que ver o que a gente quer, né? Se quer limpar o paladar ou se quer ter essa sensação de um complementar o outro, né? De entrar mais leve. Então a gente tem que considerar então tudo isso aí. Então, após considerar, né, o que um complementa no outro, o contraste, a afinidade regional, o equilíbrio de intensidade e as considerações de textura, é possível então aí a gente criar já harmonizações com a comida para a gente ter aí um resultado mais esperado. O que acontece aqui? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem um controle maior do que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem aí um controle de escolher qual é a sensação que a gente quer ter, né? Colocando uma bebida e um prato junto. Então, agora a gente vai ver aí como é que funciona os vinhos, né? No geral, né? Voltando, martelando ali que isso é uma experiência pessoal de cada um. Cada um tem um paladar diferente do outro, né? Ninguém gosta da mesma coisa. Então, isso aí é uma busca que a gente faz sempre, mas tendo esses aspectos em mente, a gente já consegue considerar melhor aí, controlar melhor o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, aqui, num aspecto geral, né, do que é servido aí nos jantares mais refinados, né? Eles buscam muito essa combinação, as pessoas buscam muito a combinação aí perfeita, né? Dos aromas dos pratos com os sabores dos vinhos. Então agora a gente vai ver aí o que combina mais, tipo com a entrada, prato principal e as sobremesas. Bom, então agora vamos aqui para a parte da entrada, tá? A gente vai fazer a combinação, então, agora dos 3 pratos principais aí do menu, né? A entrada. A entrada, geralmente, é sempre mais leve, né? É um prato ali que vem para
para abrir o apetite para o prato principal, que é o mais pesado, né? É o prato do meio, é o mais pesado sempre. Então, a entrada, para combinar com essa comida mais leve, os vinhos brancos leves e frescos sempre vão combinar mais aqui com esses pratos de entrada. Então, eles são excelentes também para combinar com entradas à base de frutos do mar, né? Saladas verdes, então terrines, patês. Então, a acidez e o frescor desses vinhos, eles se complementam muito com os sabores mais delicados, né? Já que as entradas, elas são mais delicadas, então aí a gente vai ver sempre o vinho branco. Agora, entra a parte que eu falei, a gente vai voltar a falar isso quando a gente for falar dos elementos da mesa na parte das taças, mas eu já quero que vocês tenham em mente isso aqui agora para juntar uma coisa com a outra, tá? Então, como o vinho branco é geralmente servido para as entradas, a tacinha do vinho branco, ele vai estar sempre mais na frente, a do vinho tinto atrás, porque o vinho tinto vem sempre para o prato principal. Então aqui a gente já começa a ver a posição das taças na mesa por causa disso. Então aqui a gente já começa a desvendar os segredos, né? Eu acho isso maravilhoso, assim, que não tem como não entender, não tem como não saber depois colocar uma mesa da maneira correta, tendo todas essas informações, né? Então, o vinho branco vai ser servido primeiro, a taça do vinho branco vai ficar na frente da taça do vinho tinto, porque vai ser servido o vinho branco primeiro, né? E porque também que é servido vinho branco, vinho tinto e às vezes espumante, às vezes vinho do Porto, que a gente vai ver lá na sobremesa, por que tem tanta taça então na mesa, né? Porque quando a gente quer oferecer essa explosão de sabores, essa experiência completa, é assim que a gente faz, né? Então, vamos passar para o prato principal. O prato principal é o foco da refeição, né? Então aqui a gente sempre vai ter aqueles pratos, as comidas mais pesadas, mais gordurosas, né? Então aqui é onde a gente viu lá na parte da harmonização, o que a gente deve analisar no vinho para combinar com esse tipo de prato. Geralmente aqui o que combina é mais o vinho tinto, então é o vinho mais encorpado, que combina mais com uma carne mais vermelha, um molho mais pesado, mais gorduroso. Então aqui no prato principal, geralmente, como eu falei, né, é muito pessoal, mas geralmente o que combina aqui é o vinho tinto. Então aqui o vinho mais estruturado, mais encorpado é o que vai combinar bem aqui. Mas a gente pode ter também no prato principal aqui aves, né? Aves ou vegetais. E também aqui a gente pode servir um vinho tinto não tão encorpado, de corpo médio, assim, né? E até um vinho branco a gente pode servir aqui, sim. Ou vinho verde, que também combina muito com esse tipo de prato, assim, um pouco mais leve, quando não é muito pesado, assim, mas está dentro do prato principal. Então, esses vinhos de corpo médio ou branco mais poderoso, assim, a gente consegue incluir aqui no prato principal, então, tá? Vamos passar para a parte da sobremesa agora, né? A sobremesa é algo, assim, bem legal. Eu fico encantada, assim, né? Vamos lá. Então, para as sobremesas, a gente deve ter algumas considerações aqui. Para sobremesas mais intensas, mais doces, como as sobremesas à base de chocolate e mousses, que tem bastante gordura, assim, né?
Um vinho fortificado, como o vinho do Porto, ele combina mais aqui, né, na hora da sobremesa. E para aquelas sobremesas mais leves, como frutas, queijos doces, né, sorvete, então sobremesas assim mais levinhas no paladar, combina mais já um vinho branco doce ou um vinho espumante. Aqui o vinho espumante é perfeito para esse tipo de sobremesa. Aqui vai oferecer uma harmonização então muito equilibrada. Bom, então aqui agora a gente começa a entender já, né? Ó, a gente vem lá do vinho branco para a entrada, vinho tinto, né? Ou um vinho tinto mais leve ou um branco mais ácido, assim, mais poderoso. A gente coloca no prato principal e depois a taça de champanhe ou a do vinho do Porto para a sobremesa. Vocês conseguem entender aqui agora a posição das taças na mesa? Então, o vinho branco na frente, o vinho tinto atrás, a água do lado do vinho tinto e se tiver champanhe vai ficar lá atrás. Por quê? Porque vai ser a última a ser usada, a última a ser servida. Então vem, uma coisinha complementa a outra. Então, muito legal, a gente vai ver isso aí bem certinho lá na posição das taças na mesa, né? Depois a gente vai ver, então, bem de pertinho isso aí, tá? Então, outra coisa que eu gostaria de considerar aqui relacionado a isso, né? Que a água, ela é a única, a gente não se serve suco num jantar formal, tá? Num jantar bem formal mesmo. Então, a gente, né, no dia a dia, a gente não leva em consideração isso, porque a gente toma suco, refrigerante e tudo mais que quem quiser tomar o que quiser tomar. Então, não tem essa regra. Mas num jantar formal, a única que é servido é água, que vai na mesa é água, não vai suco, não vai refrigerante, nada disso. Então, por que vai a água? Porque quando a gente toma vinho, a gente precisa ir tomando água o tempo todo, porque vai limpando ali, né? Pra gente ter essa experiência completa gastronômica, a gente precisa de todos os elementos ali na mesa. Bom, então a gente fica por aqui na parte de harmonização, né? Eu expliquei para vocês aí quais foram os aspectos principais que a gente deve considerar na hora de harmonizar então um vinho com a comida. A gente viu qual vinho é mais aconselhável aí, né? Que é mais assim uma visão geral do todo, né? Tem que considerar cada prato mesmo para a gente então combinar, fazer a harmonização aí do vinho com o prato. Agora a gente vai começar a estudar os elementos da mesa. Então a gente vai ver aí na próxima aula elemento por elemento, tipos de garfo, tipos de taça, tipos de pratos. Então agora a gente vai passar para essa parte de elementos da mesa. Espero vocês lá, tá bom?